Capítulo 1. Nascimento e infância. Cântico e glorificação. Louvor e adoração da nossa Santíssima Rainha, a Imaculada e toda bem-aventurada Theotokos, a sempre Virgem Maria, e a história da sua vida imaculada e bendita, desde o nascimento até a dormição, escrita por nosso bem-aventurado Pai Máximo, filósofo e confessor. Kyrie eleison. Escutai este louvor, ó nações todas, e estai atentos, habitantes da terra. Vinde vós, todos os fiéis, e vos reuni todos, ó amigos de Deus, reis da terra e todos os povos, príncipes, bem como todos os juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, de cada língua e cada alma. Celebraremos, cantaremos e louvaremos a Santíssima Imaculada, toda bem-aventurada e sempre Virgem Maria. O trono do Rei que se eleva sobre as hostes de querubins e serafins, a Mãe de Cristo, nosso Deus, a cidade de Deus, da qual se anuncia um glorioso destino, eleita antes de todos os séculos pelo inefável desígnio de Deus, templo do Espírito Santo, fonte da água viva, paraíso da árvore da vida, vinha verdejante donde emana o licor da imortalidade, rio da água viva, arca que conteve o incontível, urna de ouro que recebeu o maná da imortalidade, planta não fecundada que produziu o trigo da vida, flor da virgindade repleta do perfume da graça, lírio de beleza divina, virgem e mãe de quem nasceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, celeiro da nossa salvação, exaltado acima de todos os poderes do céu. Ó vós, nações todas, que receberam a pregação do Evangelho, erguei as mãos e a louvai, munidos de uma voz alegre e inspirada, com doces palavras, de uma voz audível, de uma voz sonora, pois é nosso dever, de todas as línguas e de toda a natureza dos homens, louvar e glorificar aquela de quem surgiu a nossa salvação. Mas como isso foi possível? Pois no momento em que o Criador e Deus de todas as coisas quis vir entre os homens, convinha que a bem-aventurada e glorificada fosse alguém considerada digna, uma morada apropriada e divinamente bela. De tua beleza se encantará o Rei, e ele julgou conveniente habitar nela. Da mesma maneira, agora cabe a nós preparar seu louvor para recebermos uma língua digna e uma inteligência que exprima adequadamente sua glória e seu louvor. Todavia, não há ninguém entre os homens que possa cantar e glorificar a Santa Theotokos, digna e apropriadamente. Nem mesmo se as miríades dos idiomas nos estivessem à disposição, nem mesmo se todas as nações dos homens se reunissem, elas não seriam capazes de alcançar a dignidade do seu louvor e sua glória. Como não é possível realizar dignamente sua glorificação, na medida de nossas forças, demonstraremos fervor em nosso louvor e em nossos cânticos à Mãe de Deus, nossa esperança e nosso amparo. Pois assim como ninguém tem força suficiente para honrar seu gracioso Filho e seu Deus, sua Santíssima Mãe receberá com misericórdia, na medida da nossa débil capacidade, um panegírico próprio para a sua docilidade. Então, com a graça e o auxílio da Santíssima Theotokos, relatemos de onde ela veio e quem foram seus pais, como foi seu crescimento e sua conduta imaculada, quantas glorificações realizaram-se nela desde o seu nascimento até sua dormição, pois são sua graça e seu socorro que nos concedem forças e palavras no momento de abrir a boca. Entretanto, se nos limites de nossas forças dissermos algo a respeito de seu soberano Filho, não será impróprio, pois a ele é devida toda a glória e todo o louvor. Pois a beatitude e a glória de sua Mãe Imaculada vem dele e por meio dele. Assim, tudo que será escrito e relatado é sólido e confiável, baseado em testemunhos verídicos das assembleias dos devotos de Deus. Primeiramente, dos santos evangelistas e dos apóstolos. Em seguida, dos santos padres, cujas palavras são cheias de toda a sabedoria e escritas pela graça do Espírito Santo. E suas belas obras aprazem a Deus. São eles: Gregório de Neos Cesareia, o taumaturgo, o grande Atanásio de Alexandria, o bem-aventurado Gregório de Nissa,
e Dionísio, o Areopagita, e também outros similares a eles em virtude. E se dissermos certas coisas a partir dos apócrifos, iremos nos restringir apenas ao que é verdadeiro e sem erro, já aceito e confirmado pelos santos padres anteriormente citados. Pois diz São Gregório de Nissa: li num livro apócrifo que o pai da Santíssima Virgem tinha uma conduta notável, segundo a lei, e era famoso por sua caridade. Ele chamava-se Joaquim, da tribo de Davi, o rei e profeta, e o nome de sua esposa era Ana. Teve filhos somente na velhice, porque sua esposa era estéril. Entretanto, pela lei de Moisés, estava predestinada a ela a honra das mulheres genitoras, que não é concedida àquelas sem filhos. De fato, Joaquim e Ana eram veneráveis e honrados em suas ações e palavras, pois se sabia que ambos eram da linhagem de Judá e de Davi, e da sucessão dos reis. Depois, as tribos de Judá e de Levi foram por fim unidas, ou seja, juntaram-se o ramo real e o sacerdotal, pois é isso que está escrito a respeito de Joaquim e de José, com quem a Santa Virgem noivou. E embora se dissesse que ele era da casa e da tribo de Davi do lado mais próximo, ambos os lados se tornaram um só, um pela natureza, que era de Davi, e o outro por meio da lei, que eram os levitas. Assim, a bem-aventurada Ana também era um ramo escolhido da mesma casa, o que anunciava que o rei que nasceria da filha deles seria um eminente sacerdote como Deus e como homem. Porém, a falta de filhos entristecia sobremaneira os veneráveis e honrosos pais da Virgem, devido à lei de Moisés e aos gracejos de parte de homens insensíveis. Queriam que um filho nascesse deles, não somente para dar fim ao opróbrio de ambos, mas também ao do mundo inteiro, assim como para suscitar uma glória superior. Então, a bem-aventurada Ana, semelhante à primeira Ana, mãe de Samuel, partiu para o templo e rezou para que o Criador de todas as coisas lhe concedesse o fruto do parto, para que, em troca, ela pudesse lhe consagrar o dom que dele fora recebido. Do mesmo modo, o digno Joaquim não foi negligente e pediu ao Senhor que o livrasse da privação de filhos. O gracioso rei e generoso propiciador considerou a prece dos retos e então enviou a mensagem a ambos. Anunciou primeiramente a Joaquim, enquanto este rezava de pé no templo. Uma voz veio das alturas e lhe disse: tu receberás uma criança que será uma glória, não apenas para ti, mas para o mundo inteiro. A mensagem dirigida a Joaquim foi anunciada à bem-aventurada Ana, mas ela não parava de rezar a Deus com fervorosas lágrimas. A mensagem também chegou até ela por intermédio de Deus, no jardim em que ela lhe oferecia preces e súplicas. O anjo de Deus veio até ela e lhe disse: Deus escutou teus rogos, e tu conceberás a anunciadora da alegria, e lhe porás o nome de Maria, por meio de quem se dará a salvação do mundo inteiro. A gravidez sucedeu à anunciação, e de Ana, a estéril, nasceu Maria, a iluminadora dos homens, pois é assim que se traduz seu nome, Mariam, a iluminadora. Então os veneráveis pais da criança feliz e santa regozijaram-se imensamente, e Joaquim organizou um banquete e convidou todos os vizinhos, os eruditos e os rústicos, e todos adoraram a Deus, que por eles obrara um admirável milagre, quando transmutou o tormento de Ana numa glória mais alta, isto é, a porta da porta de Deus, princípio de sua vida e gloriosa conduta. A partir deste ponto, convém elevarmos nosso discurso na direção de suas glórias e mistérios superiores, por intermédio de sua graça, de sua intercessão e de seu auxílio, pois ela é causa e propiciadora de todo o bem. Após deixar de ser uma criança de peito, aquela que nutriria por nós o Cristo Deus que dela nasceria, à idade de 3 anos, seus bem-aventurados pais levaram o templo de Deus ao templo e a consagraram em oferenda a Deus, como haviam prometido antes do seu nascimento. Eles a levaram com glória e honra, conforme convinha. Muitas donzelas a precederam e a acompanharam com candeias brilhantes, como anunciado desde o princípio por aquele rei e profeta, ancestral da Virgem Imaculada.
apresentaram virgens ao rei, e em seguida suas companheiras a apresentaram. Pois é sabido que o profeta predisse isso antes da apresentação no templo sobre as virgens que a precederiam e a acompanhariam. E essa profecia deve ser compreendida não somente em relação a elas, mas também em relação às almas virgens que seguiram seu caminho, a quem ele chamou de suas amigas. E mesmo que todas sejam imperfeitas em sua amizade e em sua semelhança a ela, por intermédio da graça e da bondade que vem de seu Filho, o Senhor, as almas dos santos são chamadas de seus amigos, assim como ele próprio, o Senhor e Criador de todas as coisas, não considerou indigno chamar de irmãos aqueles que lhe são agradáveis e que o imitam. Pois, com efeito, todas as almas dos justos que conseguirão ser seus amigos, graças à prática da santidade, merecerão sua ajuda e serão unidas pela graça do seu Senhor e Filho e conduzidas ao Santo dos Santos celestial. Da mesma maneira como seu Filho entrou por nós como predecessor, segundo a palavra do apóstolo Paulo. A Santíssima Mãe do Senhor entrou antes de todos no repouso celestial, e é graças à sua intercessão que as posteriores almas santas são conduzidas até lá. De certo, estou ávido por relatar as ações posteriores da Virgem divinamente adornada. Mas minha mente é incapaz de rivalizar com as palavras do bem-aventurado profeta Davi. Um pouco mais adiante, haveremos de nos relembrar disso. E reflitamos agora a respeito da profecia que o glorioso rei e profeta compartilhou sobre sua bem-aventurada rainha e filha, a Mãe de Deus. Pois no Salmo 44, ele alude pela primeira vez ao rei e filho dela, ao relatar que o Espírito Santo deu as imagens de sua glória, a beleza dupla de sua aparência, a expansão da graça em seus lábios, a descida da sabedoria, a unção de alegria, o receptáculo do poder, a proteção das flechas, o cingir da espada na lombar, o cetro da providência e o cetro do poder, que anunciam a forma de sua encarnação, em que ele orienta verdadeiramente para a paz e para a justiça, e, sobretudo, seu sucesso universal, sua vitória e seu reino eterno. No entanto, ele completou essas esplêndidas profecias sobre nosso Senhor Jesus Cristo e imediatamente as harmonizou com os adornos de sua Santíssima Mãe. E mesmo que alguns tenham comentado que essas palavras se referem à Igreja, não há nada que nos impeça de refletir sobre elas como se fossem sobre a Santa Theotokos. Pois as palavras provenientes do Espírito Santo não devem ser compreendidas de maneira unívoca, e sim de acordo com diversas nuances, porque são tesouros de bens, e mesmo os padres que discutiram essas palavras em referência à Igreja o fizeram habilidosamente. Da mesma forma, refletir sobre a profecia como se ela tratasse da Theotokos é verdadeiro e sem erro. Observai então quão gracioso é seu ensinamento, não apenas quanto à apresentação no templo, mas também quanto a outras graças espirituais e sua beleza. Porta-se à vossa direita a rainha. Essa afirmação revela a apresentação no templo e a localização à direita do altar no Santo dos Santos, que era realmente considerado à direita de Deus. Em seguida, ele relata a abundância das suas virtudes, o quanto ela foi graciosa e como foi ornada com vestes bordadas de ouro e multicores. E nela as vestes eram graciosas, porque Davi disse tudo isso em referência a seus adornos espirituais. Embora mencione seus bordados de ouro, o que se profetizam são todas as suas virtudes multicores, e individualmente elas são leves e graciosas. Porém, quando somadas umas às outras, sua graça é mais profunda e ainda maior, por justamente terem sido reunidas na bem-aventurada alma da Virgem Imaculada. É por isso que ele fala de multicores, isto é, uma beleza de boas ações e de palavras divinas, completamente de acordo com a vontade de Deus, seu Salvador. Assim como a abóbada celeste que é vista acima das nuvens é só uma substância e um só nome, e ao mesmo tempo multicolor e graciosa de se ver, a Virgem Imaculada, desde a infância, foi embelezada com o ornamento inefável das virtudes de muitos tons.
e na mesma medida em que ela crescia em idade, crescia o ornamento de sua virtude. Por isso, o rei encantou-se com sua beleza e nela fez sua morada. Mas quão boas e apropriadas são as seguintes palavras: ouve, filha, e presta atenção. Escuta as primeiras proclamações dos profetas por meio do Espírito Santo a teu respeito e as novas histórias dos teus pais, a esterilidade e a decrepitude deles, suas preces e súplicas e a anunciação advinda de Deus sobre teu nascimento e, por intermédio da graça dele, teu inesperado e maravilhoso nascimento. E observa tua apresentação agora no templo e tua morada dentro dele com honra e teu crescimento maravilhoso no Santo dos Santos, onde os sumos sacerdotes entram somente uma vez ao ano. Observa teu maravilhoso crescimento e o provedor do crescimento, que é ainda mais maravilhoso. Presta atenção e te prepara para receber a anunciação e a gloriosa saudação e a concepção sem semente do Verbo de Deus. E não penses mais no povo judeu nem na casa do teu pai. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. E tudo que é deste mundo, e veste um novo pensamento e uma firme esperança. E assim, de tua beleza se encantará o rei, e de tu realmente merecerás ser chamada sua mãe. Mas ele adornou a profecia ainda mais, e prenunciou o serviço dos ricos a ti. E por isso disse: próceres do povo implorarão teu favor. Então, muitos nobres e próceres do povo reuniram-se na chegada dela ao templo. E ainda hoje, os opulentos repletos da benevolência divina são aqueles que a servem e glorificam pelo Espírito. Para que suas ações também se assemelhem entre si e sua aparência externa revele seu interior mais profundo e glorioso, ele disse: toda a glória da filha do rei é interior. Não são somente suas virtudes que demonstram sua riqueza interior, mas também as graças incompreensíveis do Espírito Santo, cuja abundância e beleza são inexprimíveis. Portanto, para simbolizar a união e a diversidade delas, ela recebeu as vestes de ouro. Ela entra com vestes bordadas de ouro e roupagens multicores, porque, assim como as cores aparecem divididas em sua individualidade e se reúnem todas nas vestes, compondo-as, as graças e as virtudes que habitam na bem-aventurada Virgem são múltiplas e, ao mesmo tempo, oferecidas e preparadas pelo único Espírito Santo. Destarte realizou-se a apresentação da Virgem no templo, envolvendo muito mais do que uma mente débil é capaz de assimilar e do que uma língua tartamuda é capaz de descrever. Mas como foi sua morada no templo e o que era a escada de suas maravilhas? Nós temos de subir a escada do céu porque, após sua nova e maravilhosa apresentação no templo, sua presença nele tornou-se mais invisível, seu crescimento mais maravilhoso e o desenvolvimento de sua mente mais profundo, pois seu alimento vinha do céu e ela o recebia das mãos do arcanjo. E com o crescimento do seu corpo, desenvolviam-se a ordenação e o conhecimento do seu espírito, e ela recebia o ensinamento da perfeição por meio do anjo que a nutria. E eu diria até mais, pela graça da Santíssima Trindade, ela crescia em graça e estatura, assim como disse o evangelista a respeito de seu filho. O crescimento do seu corpo correspondia ao alimento de que se nutria, e o de sua disciplina espiritual, à orientação que lhe era dada pela graça de Deus e pela proteção conjunta do arcanjo, pois convinha que fossem sobrenaturais as ações daquela destinada a conter em seu útero a incontível natureza divina. É por isso que as Escrituras falam sobre sua forma corporal e seu caráter, porque tudo era maravilhoso, louvado e glorioso, pois ela amava aprender e era uma boa aluna. Guardava todas as boas palavras, refletia bastante sobre as Escrituras divinas e com total sabedoria, porque se tornaria a mãe do Verbo e da sabedoria de Deus. Hábil com suas palavras e sua voz, como está escrito, ela abre a boca com sabedoria e amáveis instruções surgem de sua língua. Pois essas palavras de Salomão também se referem a ela, assim como as seguintes:
ela revestiu-se de força e de beleza pela graça, e pela força que dela nasceu, revestiu-se da beleza. Revestiu-se da força e foi envolta por aquele que encarnou a partir dela. Revestiu-se da beleza e foi envolta pela força, e as palavras seguintes também podem ser ditas a seu respeito. Ela se alegrou nos últimos dias, como a rainha de tudo, pois ela tudo guarda, e de uma extremidade da terra à outra, todas as coisas lhe são submissas, e a exaltam, pois ela reina com seu Filho e Senhor, e reinará, especialmente nos últimos dias, quando houver o fim e a consumação deste mundo efêmero. Então, ela reinará com seu Dulcíssimo Filho, em um reino infinito e inescrutável. De certo é bom e bastante oportuno relembrar essas palavras que se seguem umas às outras. Muitas mulheres tiveram riqueza espiritual ou material. Muitas tiveram poder, mas tu as excedeste em natureza e em conhecimento, e foste mais exaltada do que as outras, pela graça divina e pelo nascimento sobrenatural. Apesar de os testemunhos das Escrituras nos desviarem um pouco das narrativas da vida dela, é bom e conveniente que tenham sido escritos para a sua glória e para benefício dos amigos de Deus. Mas retornemos à intenção original do discurso, pois como ela é, de todas as maneiras, mais profunda e gloriosa do que todos os homens, a disposição e a providência da sua vida são incomparáveis. Aos olhos de todos, ela era objeto da graça e cheíssima de graça, e eu diria ainda mais, era venerável além de qualquer graça, inteligente em seu olhar e suas palavras, investigadora das visões divinas, totalmente alheia aos problemas, à irritação e à maledicência, bela de alma e corpo, harmoniosa em estatura, cheia de todas as virtudes e boas ações. Era santa por natureza e verdadeiramente virgem, a ponto de não ser minimamente afetada pelo mundo quando o desejo de alguma paixão vinha lhe perturbar a santidade espiritual. Acima de tudo, sua santa alma era repleta de amor humano e de compaixão, e por conseguinte, também da imitação da graça e da benevolência de seu filho, dotada de uma mente pacífica e humilde, com tamanha abundância de virtudes e de graça que, na verdade, era a rainha além de toda a natureza, em ação, palavra e pensamento, pois seria mãe do verdadeiro Rei Universal que se tornou realmente pobre e humilhou-se por nós até a morte, e morte de cruz. Assim, a sempre virgem, bem-aventurada e gloriosa, era pobre e humilde em espírito, segundo a bênção dita pelo Senhor. Era submissa aos sacerdotes, uma serva respeitosa e por todos respeitada, pois era aquela que nascera da graça divina e que daria à luz o Rei dos anjos e dos homens. Então, após sua infância, o poder de Deus a revestiu e a adornou com todos os ornamentos da virtude, como um véu multicor bordado de ouro para a alma e o corpo. Com essa ordenação e forma, ela permaneceu no templo de Deus, em verdade, servindo como oferenda divina e imagem espiritual e excelentemente racional, temível para os demônios e desejável para os anjos. E eu diria ainda mais, maravilhosa e temível para os anjos, mas virtuosa e submissa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, desde o princípio, o bem-aventurado Davi e os outros profetas prenunciaram: a montanha de Deus, a montanha fértil que Deus escolheu para morar, a cidade de Deus que foi dita gloriosa, arca de majestade para o repouso do Senhor, e Sião, que era agradável e que o Senhor preferiu para a sua morada. O trono de Deus e sua charrete que conduz os milhares de poderes angélicos, e um esplendor indizível, o jardim fechado, a fonte de água viva, o livro selado prenunciado por todos os livros, em que está escrita a palavra que não pode ser escrita, sem início e sem fim, a liteira do Senhor escoltada por 60 valentes, que são as palavras de suas sagradas escrituras, os doutores, o candelabro de ouro, o cetro real que floresceu esplendidamente, a urna contendo o maná divino, a mesa do pão da vida, as tábuas da verdadeira lei, a arca coberta pelo ouro da graça do Espírito Santo por todos os lados,
que contém o incontível soberano de todas as criaturas. Então, com sua conduta e forma que apraziam a Deus, a bem-aventurada Virgem permanecia no templo e crescia em idade e em virtude, além do que o conhecimento alcança. Assim, quem poderia descrever em detalhes seus labores, suas preces adornadas de todas as boas ações? Ela já as demonstrara na infância, pois todas as suas atividades estavam além de qualquer conhecimento. E do mesmo modo, toda a sua vida estava além da natureza, pois era guiada para se tornar rainha de todas as coisas e mãe do Rei e Senhor de todas as coisas, porque fora escolhida pelo Pai e preparada de antemão pelo Espírito Santo para conter em seu ventre o Filho unigênito, o Verbo de Deus, e para se tornar a causa da sua encarnação e de sua morada entre os homens. Então, mesmo que, como digo, trate-se de algo extenso e seja impossível descrever minuciosamente todas as grandezas das ações realizadas por ela no templo desde sua infância, mencionarei pelo menos o dom mais grandioso de todos entre a sua miríade de labores e súplicas. Após um breve período, houve um sinal precursor e premonitório de sua anunciação quando ela tinha 12 anos. Ela fora ornada por completo de sabedoria e justiça, com jejum, preces, humildade, paz, amor e temor a Deus. Um dia, no meio da noite, encontrava-se entre as portas do altar e ofereceu a Deus preces e súplicas com o coração sofrido e santo. E eis que ocorreu algo grandioso e tremendo de se escutar. Uma imensa luz brilhou no templo com tamanho fulgor que pouco faltou para que a claridade do sol não se ensombrasse diante daquilo. E uma voz se fez escutar do altar: Maria, de ti nascerá meu filho. Ao escutar isso, a bem-aventurada Maria não estremeceu nem temeu, como seria de se esperar, dada a sua pouca idade. Tampouco se orgulhou com uma alegria excessiva. Não contou aos outros e não houve nenhuma alteração na sua conduta nem na sua mente, mas ela se admirou com a maneira pela qual sobreviera aquela declaração. Porém, escondeu em seu coração aquele mistério verdadeiramente grandioso, predestinado desde antes dos séculos, desconhecido mesmo dos anjos, até vivenciar em si mesma a realização dos mistérios da providência, com o nascimento de Cristo, o Rei, que cumpriu seu destino de viver entre os homens, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Depois disso, a Santa Virgem chegou à idade de 12 anos, momento de se casar conforme o prescrito pela lei. No entanto, os sacerdotes não conseguiram consolidar suas ideias a respeito disso, pois receavam a saída do templo daquela que fora oferecida a Deus. Ademais, parecia-lhes temeroso entregar ao jugo do casamento aquela que fora consagrada a Deus, que fora predestinada a servir tão somente sob o jugo de Deus. Mas o domínio da lei de Moisés proibia que uma moça daquela idade permanecesse sempre no templo. Devido a essas imposições, houve entre eles uma grande deliberação, a fim de definir o que seria mais apropriado. Então, Deus lhes enviou ao coração uma ideia legítima e adequada para que simultaneamente se cumprisse parte da lei e se evitasse o casamento. Eles determinaram que ela apenas noivaria e não se casaria com um homem que, em vez de pronto para o casamento, fosse mais velho e ancião e tivesse alcançado a perfeição da virtude, a fim de que fosse, acima de tudo, guardião da virgindade dela. Mas isso foi também ação da providência divina, predestinada nas alturas, para que, assim como o Senhor e Rei de todas as coisas dissimulou a luz inacessível de sua divindade nas vestes da carne, a fim de que o príncipe das trevas não o reconhecesse, o noivado ocultasse a virgindade de sua mãe, para que ninguém reparasse por meio de quem ou em que época aconteceria a encarnação dele, para que, com sua forma humana, ludibriasse o inimigo revoltado, pois este sabia que ele pretendia vir ao mundo por meio de uma virgem devido às palavras de Isaías e de outros profetas.
Enquanto deliberavam, os sacerdotes não ousaram se responsabilizar pela escolha de um homem de tamanha justeza e confiaram tudo à providência de Deus, como outrora fizera Moisés, quando muitos reivindicaram a honra de sumo sacerdote. Ele confiou a Deus o julgamento da questão, levou as varas das tribos ao santuário e, por meio delas, fez a vontade de Deus se revelar graças ao florescimento da vara. E, mais uma vez, posteriormente, Pedro e os outros apóstolos encontraram pela prece e, deitando a sorte, aquele que deveria tomar o lugar do traidor. Também aqui, o sumo sacerdote e os sacerdotes rezaram e suplicaram ao Senhor, guiados pelo grande Zacarias, pai de João Batista, que detinha o título de sumo sacerdote à época. E ele era testemunha da vida divina e do ministério incompreensível que haviam sido alcançados pela bem-aventurada Virgem. Enquanto ela residia no templo, Zacarias era seu parente não somente por ser ela de sua casa, devido à união das casas reais e sacerdotais, mas também devido à sua esposa Isabel. E não somente porque outras escrituras indicam que Maria e Isabel eram filhas de duas irmãs, mas também porque as palavras do arcanjo confirmam isso, como está escrito no Santo Evangelho: Eis Isabel, tua prima. Então, Deus inseriu uma ideia na mente de Zacarias, e ele distribuiu 12 varas aos anciãos idosos e honrosos que se ofereciam para a Santa Virgem, e os dispôs no altar do santuário. E ele próprio, juntamente com os outros sacerdotes, rezou e suplicou a Deus com dolorosas lágrimas, pedindo a realização de um milagre que os convencesse de que seria apropriado alguém receber a Virgem. O Senhor deu um maravilhoso sinal, e a vara de José floresceu e frutificou, como acontecera outrora com Arão. E assim, pela providência divina e pela deliberação dos sacerdotes, José recebeu de Zacarias a Virgem Imaculada como guardião, para trabalhar por ela e servir o grande mistério e a maravilha mais profunda do que o conhecimento. José tinha então mais de 70 anos de idade e assim ninguém poderia levantar qualquer suspeita sobre o casamento. Era viúvo e pobre de posses materiais, para que em sua casa crescesse em estatura aquele que empobreceu para nos enriquecer com sua divindade. Era carpinteiro de ofício e mais hábil do que todos os outros carpinteiros, pois serviria o verdadeiro arquiteto, o criador e carpinteiro de todas as criaturas. José era conhecido por seu trabalho e também por sua virtude, piedade e boas ações. De todos os presentes, ele era o mais grandioso, à exceção dos pais da Santa Virgem. E por que é necessário falar mais extensamente sobre ele, cuja justiça foi atestada pelo próprio Deus? Todos os homens de sua tribo testemunharam isso. O evangelista Mateus afirmou: José era justo. Quando José recebeu a Santíssima Virgem, levou-a de Jerusalém e Sião a Galiléia, a cidade de Nazaré, pois lá estaria o sinal do glorioso mistério que nos adveio da Jerusalém superior e invisível, das grandezas inexprimíveis e indizíveis e do trono real, o Verbo de Deus, o Rei e Criador de todas as coisas. Entretanto, quando José levou a Santa Virgem Maria para seu lar como rainha e líder de sua casa, ele a designou da mesma maneira como está escrito a respeito do primeiro José. O faraó o nomeou como senhor de sua casa e soberano de todos os seus bens. Assim, também este José a fez líder, instrutora e soberana de todos aqueles de sua casa. Designou que a Virgem Maria os instruísse como ele mesmo, para que suas filhas adquirissem sabedoria, como disse o profeta. Embora elas fossem mais velhas, Maria tinha sido designada pela graça do Espírito Santo. Como a bem-aventurada e santíssima era um tesouro de virtudes, não lhe faltavam sobremaneira calma, tranquilidade e humildade, e passava a maior parte do tempo dentro de casa, dedicada às preces e súplicas a Deus, realizando jejuns e labores intensos.
Alguns dias após sua saída do templo, aconteceu a festa dos tabernáculos e o repouso da arca, e era o 7º mês após o primeiro, de acordo com a numeração hebraica dos meses. E o grande sumo sacerdote Zacarias, seguindo o rito, entrou no Santo dos Santos para incensar com o turíbulo, e o nascimento de João lhe foi anunciado. Porque a lâmpada se faz necessária como predecessora da luz, assim como a aurora é para o sol, a voz é para o verbo, o amigo é para o noivo e o cavaleiro é para o rei. De fato, era necessário que a concepção da estéril, menos maravilhosa do que a maravilha, precedesse a concepção mais radical e sem semente da Virgem, como asseveram as palavras do arcanjo. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho.